Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à série de aulas sobre LDB, falando agora dos níveis e modalidades de educação, sobre educação física. Educação física é um componente curricular que é obrigatório na educação básica, tá? Obrigatório. A sua prática é facultativa a alunos que sigam alguns pré-requisitos, tá? Então, o aluno pode optar por fazer ou não. Desde que ele cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, ele trabalha, é um aluno que trabalha, e mais de 6 horas, 6 ou mais horas durante o dia, ele pode optar ou não por fazer educação física. Desde que ele seja maior de 30 anos, desde que ele esteja prestando serviço militar inicial, ou uma situação similar a essa, tá? E tá praticando lá no serviço militar a prática da educação física, então ele pode optar ou não por fazer na escola a educação física e que tenha prole, né? Então, se a menina tem filhos, né, ela pode optar ou não para estar fazendo educação física. O ensino na história do Brasil levará em conta as contribuições de diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente matrizes indígenas, africana e europeia, tá? Então, matrizes indígenas, africanas e europeias são consideradas na formação, né, no ensino da história do Brasil. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Questão 11 da CPES 2012. Bom, vamos lá. Ele fala da educação física, tá? Vamos direto ao ponto aqui. Fala que a educação física ela é integrada à proposta pedagógica da escola, é um componente curricular obrigatório na educação básica, sendo a sua prática facultativa a quem? Ao aluno que cursa a segunda fase do ensino fundamental? Não. A lei não fala sobre isso, né? Não possui uniforme? Não. Cumpre a jornada de igual ou superior a 6 horas? Isso mesmo, né? A gente viu aqui, ó. Logo no seu primeiro inciso, né, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, letra C. Os conteúdos curriculares de educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Quais são as diretrizes que vão nortear os conteúdos curriculares da educação básica? Difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, tá? Do respeito ao bem comum, à ordem democrática, tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? São diretrizes para a elaboração dos conteúdos curriculares. Considerar as condições de escolaridade dos alunos, a orientação para o trabalho, sempre alinhado com essa questão do trabalho, a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. O desporto educacional tem a ver com a prática do lazer, tá bom? A formação plena do indivíduo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para nortear os conteúdos curriculares de educação básica. No artigo 28, sobre ainda, né, oferta da educação básica para a população rural, agora falando de população rural. Os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias, porque vai ter que levar em consideração as peculiaridades da vida rural, tá, de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses do aluno da zona rural, né? O que realmente é importante para esse aluno, tá? A organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases de ciclo agrícola e condições climáticas, tá? Então, tem essas particularidades que tem que ser levadas em consideração e aí vai ter que adequar o calendário escolar em relação a isso. Tá? Sem reduzir o tempo, tá? Aquelas 800 horas, tá? Isso não pode ser reduzido. Tem que ser mantido, mas vai ter que fazer uma adequação, ok? Adequação à natureza do trabalho da zona rural. Educação infantil, gente. Educação infantil é a primeira etapa, é uma etapa, tá? Uma etapa da educação básica, tá? A educação infantil é uma etapa da educação básica, não é uma modalidade, tá? É uma etapa. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando sempre a ação da família e da comunidade.
A educação infantil será oferecida em... Eu já tinha até adiantado para vocês, né? Educação física é uma etapa da educação básica, tá? E educação básica faz parte da educação escolar, né? E a educação física, educação infantil, desculpa. A educação infantil, ela é oferecida em creches e pré-escolas, tá? A creche vai de até 3 anos de idade e a pré-escola de 4 a 5 anos de idade, tá? Até 3 anos e de 4 a 5 a pré-escola. Cuidado, porque isso cai em prova, tá, gente? Isso cai bastante em prova. A educação infantil será organizada de acordo com algumas regras comuns. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem um objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. É um período em que a preocupação não tem que ser a promoção, a preocupação tem que ser o desenvolvimento, é da partida, né? O ponto de partida para esse desenvolvimento da criança. Então, a preocupação maior é essa, e não a questão da promoção, né? A carga horária mínima de 800 horas, distribuídas em 200 dias de trabalho educacional, igualzinho o ensino fundamental e o ensino médio, tá igual. Atendimento à criança no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Então, de 4 horas para o turno parcial e de 7 para o turno integral. A frequência, gente, será exigido, vai ter um controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar e a frequência mínima será de 60% do total de horas, tá? No ensino fundamental e no ensino médio é de no mínimo 75%. Já na educação infantil é de 60%, mínimo de 60%. Cuidado para não se confundir, tá? Expedição de documentos, documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Vamos lá, ensino fundamental agora. O ensino fundamental também, né, tem também uma etapa, né, da educação básica. Tem duração de 9 anos, tá? É uma etapa, é obrigatório, é gratuito na escola pública, claro, e inicia-se de 6 anos, tá? De 6 a 14 anos. Esse é o início dos 6 anos de idade. Qual é o objetivo? Quais são os objetivos, né, do ensino fundamental? Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, aqui no ensino fundamental, já vai ter essa preocupação mais rigorosa em relação à leitura, escrita e cálculo, né? Enquanto aqui no ensino infantil, a preocupação era mais o desenvolvimento da criança, né? Era aquele ponto de partida. Agora, aqui se trabalha muito essa questão da leitura, escrita e cálculo. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, da arte, valores em que se fundamenta a sociedade. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, porque a preocupação aí também é o quê? A formação plena do cidadão, né? Então, se preocupa com atitudes e valores. Fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana, da tolerância, o apreço à tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Tá? Aí são alguns princípios que orientam a formação básica do cidadão no ensino fundamental. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Então, pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, no mínimo, 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, se tratando de ensino fundamental. Questão 12, FUNCAB 2010. Bom, aqui fala o seguinte: a lei vigente determina que o ensino fundamental obrigatório e gratuito terá duração de 9 anos? Sim, 9 anos. Iniciando-se aos 6 anos de idade? Sim. E sua jornada escolar incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula? Pô, tá perfeito, né? Já de cara, né? 8 anos não é, 8 anos não é, 8 anos não é. A 9 poderia trazer alguma dúvida, né? A letra E poderia trazer alguma dúvida aqui. 9 anos com uma jornada de 6 horas de trabalho efetivo. Não é de 6 horas, né? É de 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Portanto, a letra A já é a nossa resposta, né, pessoal?
Bom, eu vou parar por aqui, a gente está concluindo, vai ter mais uma aulinha de LDB para estar concluindo a nossa série de aulas. Se vocês estão gostando e querem estar sempre recebendo material de concurso público, é só se inscrever no canal, ativar o sininho para estar recebendo as notificações, tá bom? Bons estudos, até a próxima aula, tchau, tchau!